Olá, Flávia, tudo bom? Olá, tudo ótimo. Já temos aqui umas duas pessoas, vamos aguardar uns 5 minutinhos para começar. Fazer o checagem aqui normal para ver se tudo ok. Como foi o dia? Tá trabalhando de casa ou tá tendo reunião na rua? Oi, em casa, em casa. Tô ficando em casa direitinho. Na verdade, eu já faço trabalhos online, já estava nessa transição, então colocando agora mais projetos em prática. O pessoal tá chegando. Tá entrando rápido, tô vendo. Maravilha, todo mundo para te ouvir. A gente É. começou esse projeto há umas semanas atrás e a cada vez que passa aumenta bastante o número de divulgação de pessoas que participam. Tá bem legal. Não, é interessante. É principalmente assim, falar sobre empreendedorismo, falar de gestão, falar de inovação. Eu consegui acompanhar algumas lives de vocês. Acho que é sempre interessante estar realmente discutindo, conversando de forma leve, de forma que fique claro para que as pessoas consigam colocar em prática. Sim, com certeza. Ah, eu vou Traduzir. aproveitar que o pessoal está chegando. Eu vou pedir o seguinte, pessoal. Boa noite, pessoal da Oca, Nani, Indira. Vai compartilhando, vai mandando essa live para outras pessoas, para mais 5, mais 10, para que mais pessoas tenham acesso ao nosso conteúdo. Não é isso? Com certeza. Bora Bom, compartilhando. vamos lá conversar. Vamos lá. Bora Bem-vindo lá. todos mais uma vez a outra live nossa da Dream Achievement Bahia. Nós somos uma associação sem fins lucrativos com mais de 30 anos de experiência no Brasil, é, especializada na educação de jovens estudantes para levá-los um pouco do ensinamento do empreendedorismo. Nós temos um trabalho forte com voluntariado nas escolas públicas e privadas de todo o Brasil, na verdade, através dos nossos braços regionais. E levamos um pouco desse ensinamento que ainda é falho no mundo inteiro de aprender a empreender e aprender a lidar até mesmo com gestão pessoal e tocar seu próprio negócio, atingir seus sonhos. E começamos algumas semanas, essas lives semanais, 2 vezes na semana, normalmente segunda e quinta-feira, com especialistas em diversos ramos do saber empreendedor, onde nos vão brindar com um pouco de seu conhecimento e ajudar-nos a entender melhor como funciona o mundo além da academia. Hoje a gente vai falar com Flávia Paixão, é especialista em gestão da pequena empresa e marketing digital. Flávia tem um trabalho forte de consultoria é, de micro e pequena empresa, tem um trabalho forte em marca digital e tem um canal bastante visto no YouTube e no Instagram que se chama Empreender com Paixão. Olá, Flávia, boa tarde. Tudo bom? Boa noite, na verdade, né? Boa Eu que estou um noite, pouco atrasado. boa noite. Olá, tudo ótimo, tudo ótimo. Boa noite para todo mundo que está chegando. O pessoal vai lembrando de compartilhar. Assim, falar de empreendedorismo é sempre um assunto bem interessante, porque existe essa discussão com relação ao empreendedorismo. Empreendedor é todo mundo que abre um negócio, né? Existe esse comportamento empreendedor. E assim, o trabalho da Juniors, que eu acho bem interessante, é você já trabalhar desde jovem esse comportamento empreendedor. Hoje, o empreendedorismo está ficando cada vez mais forte com as pessoas mais jovens, então os mais jovens, até por causa das startups, que são as empresas de tecnologia, né, empresas inovadoras, está atraindo um público mais jovem. A gente tem um público entre 35, 36 até 40 anos, que é onde está concentrado o maior número de empreendedores, que são as pessoas que estão buscando fazer o que amam, então também buscam empreendedorismo, e você tem as pessoas mais maduras, que muitas vezes, por falta de oportunidade no mercado, né, pode ser ou não, vão buscar no empreendedorismo. Então, o empreendedorismo é um assunto que abrange diferentes idades, diferentes classes sociais. Por isso que é algo que eu amo falar e falo com muita paixão.
E é a forma, E como você falou, das pessoas atingirem os seus próprios sonhos e saírem daquela mesmice, né? Ajuda a própria sociedade a crescer, desenvolver e traz também aquele novo índice de felicidade de uma nação que está sendo usado por muitos países. tem essa questão também, mas hoje até com a crise atual, a gente vem falando muito quanto as pequenas empresas sustentam a economia do nosso país, então as pequenas empresas empregam mais de 90% da população e faz gerar economia. E a proposta que eu vim trazer hoje, até conversei com vocês sobre como ter uma empresa blindada, a gente tem duas vertentes neste assunto. A gente tem o empreendedorismo com foco no comportamental. Então, quem é esse empreendedor? Qual o perfil do empreendedor? Então, o empreendedor, a gente sabe que é uma pessoa que gosta de correr risco, corre riscos, é uma pessoa que tenta inovar, que busca parcerias. Tem uma indiana especialista em empreendedorismo, que é a Sara Saravash, que é uma PhD em empreendedorismo. Hoje ela trabalha, é professora nos Estados Unidos, que ela foca muito no comportamental, do empreendedor do lado comportamental. Então ela fala o seguinte, muitas vezes a maioria desses empreendedores não tem tanto conhecimento teórico, tanto conhecimento de gestão aprendido na academia, mas eles têm comportamentos que influenciam no sucesso do negócio. Então ela fez um estudo robusto e daí nasceu uma teoria chamada Effectuation. E Effectuation, ela traz um dos pilares, assim, que eu acredito que tem a ver com a blindagem organizacional, que eu vou até explicar melhor o que é uma blindagem organizacional. Mas a Sara, ela coloca o seguinte, a gente precisa considerar alguns pontos quando a gente é empreendedor, que é, quem são as pessoas que eu conheço? Então, a gente fala muito de networking. Então, como é que o meu networking pode me ajudar? Então, nesse momento, pessoal, de crise, que o nosso negócio não está funcionando da mesma forma, que a gente tem um faturamento reduzido, principalmente esse negócio totalmente, né, que trabalhava offline. Quem são as pessoas que eu conheço? Quem são as pessoas que eu posso fazer parceria para melhorar meus resultados nesse momento? Então, a Sara, ela coloca muito esse ponto, que é quem eu conheço e o que eu sei fazer bem. Então, daí eu posso potencializar o meu negócio desse ponto de vista, do meu lado comportamental. Quando eu trouxe esse aspecto de blindagem empresarial, vamos imaginar aí um carro blindado. Não é isso? As pessoas blindam um carro. Eu blindo um carro para evitar que projéteis, né, que venham de fora me atinja internamente. Então, eu vou me proteger dos riscos externos. É a mesma coisa quando eu penso em blindagem empresarial do ponto de vista de gestão, tá? Porque existem outras questões de blindagem empresarial, mas aqui eu estou trazendo muito do ponto de vista de gestão. Então, pensando nisso, algumas empresas, nesse momento, estão sendo mais vulneráveis ao ambiente externo, então, a redução de vendas, o fechamento do negócio, um negócio ainda que não era digital. Essas pessoas estão tendo mais impacto. Por quê? Porque essa empresa ela não se preparou para um cenário de crise, sendo que a gente sempre acredita, o Brasil, né? De 1980 até 2007, o Brasil passou por pelo menos 9 crises. Isso quer dizer que a gente crise um ano sim, recupera um pouquinho, outra crise. Outra de novo, recupera um pouquinho, crise de novo. Então, a gente sempre está em crise. Agora a gente vem realmente com um cenário muito mais agravante. Quando eu penso em questões de pequeno empreendedor em blindagem, tem um ponto que é muito importante a gente considerar. E eu quero até ouvir aqui o comentário. Ouvir não, que eu não posso ouvir, né, gente? Mas eu quero ler o comentário de vocês. Que é o seguinte. Quem nunca, como pequeno empreendedor, falou: eu vendo para pagar as contas?
O pequeno empreendedor, ele diz, eu vendo para pagar minhas contas. Mal dá para pagar as minhas contas. Isso significa dizer que muitas vezes ele se condiciona a ter um negócio somente para pagar as contas. A meta dele é pagar as contas. Falta uma meta mais agressiva, mais robusta e falta estratégia. Então, eu preciso ter uma meta do meu negócio, gente, que seja muito além de pagar as contas. Se eu só estou pagando as minhas contas, está tendo algum erro nesse processo. Eu preciso pensar o seguinte, ok, eu estou pagando as minhas contas. Como é que eu faço agora para aumentar o meu faturamento? Como é que eu faço agora para vender mais? Claro que a gente agora está num ambiente de crise, um momento em que muitos dos empreendedores estão pensando como é que eu faço para sobreviver, mas a gente... Deu algum erro aqui na sua conexão ou é a minha, Flávia? Eu acho que você caiu. Ela caiu mais para alguém ou só para mim? Acho que você desconectou mesmo. A Flávia desconectou, perdeu a conexão. Vamos esperar um pouco que ela já retorna. Então, Flávia está atualmente conversando com a gente sobre blindagem de empresas do ponto de vista de gestão. Não aquela blindagem que normalmente a gente... A Flávia voltou. Pronto. Já pode voltar a conversar conosco. Flávia, pode solicitar conexão outra vez. Pronto, acrescentei. Olá, Flávia, perdemos você por um minuto, mas já voltamos. De repente eu caí assim, eu disse, meu Deus! Acontece. Estava falando em Cristo, mas deu um susto. A gente está sobrecarregando a internet com essas conversas, muita gente interessada ouvir você, aí acaba caindo. Né? Então, o que eu estava falando é o seguinte, a gente precisa ter metas mais agressivas e monitorar as metas no nosso negócio. Então, não pode só vender para pagar as contas. A gente precisa ser mais agressivo. O que aconteceu também, o que eu percebi neste momento de quarentena, muitos empreendedores largaram a toalha, assim, desistiram de vender. Começou a acreditar, ninguém está comprando. Começou um comportamento, o cliente acha que ninguém está comprando, por isso que ele não compra, porque existe a questão de prova social. Se eu acho que ninguém está comprando, eu deixo de comprar. Mas isso não significa que eu não quero comprar. E os empreendedores pararam de divulgar na internet, ou quando passaram a divulgar, divulgavam somente coisas do dia a dia, ou falando sobre a crise, sobre a quarentena. Vendo que as grandes empresas estão anunciando, as grandes empresas continuam fazendo marketing. Hoje eu estava fazendo uma análise no comportamento das pessoas no Google e existe uma grande procura de produtos chineses, como comprar da China. Então, assim, por que a galera está querendo comprar da China? A gente sabe que demora para chegar, tem extravio, quanto mais nesse período. Será que ele não está achando o pequeno empreendedor local? Será que o pequeno empreendedor local não está tendo uma estratégia para que esse cliente seja encontrado? Eu preciso mostrar o meu produto para esse cliente. Então, eu preciso ser estratégico. Eu preciso mapear onde meu cliente está e o que ele está buscando. Então, assim, saiu um estudo agora, há pouco, sobre o Dia das Mães. As pessoas querem comprar os presentes, porém, estão com medo de comprar online e não chegar. A gente tem um empreendedorismo local que precisa se adaptar, que precisa se ajustar para atender este cliente.
Quando a gente fala de blindagem empresarial, um dos grandes pontos de relevância é eu conseguir inovar e conseguir responder às mudanças do mercado. A gente tem a lei de Darwin, né, que a gente estudou na escola, Sim. e a lei de Darwin fala, não é o mais forte ou o mais inteligente que vai sobreviver, mas sim o que melhor se adaptar. Então, nesse momento, como é que você, empreendedor, quero ouvir de vocês. Ouvir não, quero ler, né, gente? Quero saber de vocês, o que é que vocês estão fazendo para mudar? Então, tem gente que está congelando, está parando. Ai, meu Deus, está uma crise danada, eu vou quebrar. E aí, deixa eu ver o que o governo vai fazer. O governo, infelizmente, né, vai fazer muito pouco. E até o que é falado na mídia não é o que realmente chega nas pequenas empresas. 60% das empresas estão tendo a sua solicitação de crédito negada. Por Isso é quê? fato, é verdade. Eu estou congelado ainda? Não, Tá falando congelado. de congelou, eu acredito que ele estaria falando do seu tema. De Ah, tá. congelou. É que eu tô com trauma da internet. Eu pensei que eu tava congelada. Ah, Não, congelou entendi. não. Congelou, parou, morreu. Isso mesmo, Candrigo. Exatamente. É exatamente. E tem empresas, ao invés de analisar o ambiente dela agora e começar a se organizar para pedir esse empréstimo, agora não, ela está esperando chegar no sufoco. Gente, banco não empresta dinheiro para quem está precisando. O banco, o dinheiro é o ativo dele. Você vai vender o seu produto para quem não pode te pagar? É a mesma coisa do banco. O banco, ele vai emprestar dinheiro para empresas que comprovem que conseguirão pagar. Então, vocês precisam ter as finanças de vocês organizadas, vocês precisam ter estratégias para mostrar como o faturamento de vocês vão aumentar e precisam mostrar como vocês vão conseguir pagar. Exatamente, tem que se reinventar. Precisa se reinventar e precisa pensar como gestor. Existe uma grande... Gente, eu falo demais, viu? Se É deixar... aquela coisa de pensar, aprender que você está falando, né? É não pensar para hoje, é pensar, blindar pensando nos fatores externos que são além do que a empresa pode alterar. Ou seja, são aquelas coisas que não tem como eu modificar, eu estou inserido no sistema, na macroeconomia, na economia nacional e tal. Então está além de mim, eu não posso fazer nada que vai alterar aquilo, eu tenho que aprender a reinventar, adaptar e aprender a aprender constantemente e prever as modificações. Exatamente. Porque a gente está tendo hoje, Exatamente. muita empresa que eu conheço começou o trabalho hoje de omnichannel, de integração de mercados, há 5, 6 anos atrás, como é o caso da Magazine Luiza, e hoje está colhendo os frutos. Exatamente. Para quem não sabe, pessoal, Omnichannel é você conectar os canais de vendas. Então, eu tenho um site conectado com loja, o cliente, você tem uma loja em um bairro tal, ele pode comprar em uma loja, trocar em outra, ele pode usar a internet, ele resolve tudo. E eu estava falando até com os seguidores que existe até um comportamento que, assim, digamos, não tem a ver com Omnichannel, mas o comportamento que o cliente passa. Onde foi que eu estava vendo isso, meu Deus? Eu vi de um cliente meu, uma pessoa pedindo um orçamento e a pessoa respondeu, me manda um e-mail. Gente, se eu estou ali no Instagram falando com a pessoa, para que eu vou pedir para a criatura me passar um e-mail, gente? Chama no direct, já conversa, já fecha essa venda. Cliente agora, mais do que nunca, vale ouro. Então, a gente precisa pensar nisso, né? Tem a Virgínia dizendo aqui, eu me reinventei. Exatamente, a gente precisa se reinventar, a gente precisa mudar, a gente precisa fortalecer o nosso negócio. Tem uma parábola que eu acho bem interessante e que tem muito a ver com esse momento, eu acredito que a maioria aqui deve conhecer, que é do livro Quem Mexeu no Meu Queijo. Então, tem gente que até hoje está se perguntando quem mexeu no meu queijo. Corona, você mexeu no meu queijo. Então, você tem a parábola que eram os ratinhos que não pensavam muito e tinha os humanos. Os humanos viam lá que tinha uma quantidade de queijo imensa, comiam queijo todos os dias e nunca se deu conta que aquele queijo poderia acabar, gente. Um dia acaba. Enquanto isso, os ratinhos saíam todos os dias, sempre com as chuteiras,
e pensava, bora ver se tem mais queijo, vamos observar outros lugares, vamos pensar novas estratégias. E os humanos, não por achar que estavam bem demais, porque eles são humanos, pensam, né? Nós somos humanos e pensamos, eles ficaram só focados naquele queijo que tinha ali. E daí se perguntou, quem mexeu no meu queijo o dia que o queijo acabou? Então, nesse momento, tem muita gente se perguntando, quem mexeu no meu queijo? Tem pessoas que já estavam montando estratégias, e quando eu montei essa palestra, que foi até a palestra que eu fiz com vocês em novembro, como tem uma empresa blindada para uma crise, né? Eu não sou a mãe Flávia, não estava prevendo essa crise tão grave, mas era a proposta de como preparar o seu negócio para mudanças rápidas. Hoje eu até comentei com você, eu tenho uma empresa de consultoria tradicional, que é a Incó, Inovação e Tecnologia. Em 2018, eu montei Empreender com Paixão, com o objetivo de migrar para o digital. Então, hoje eu já atendo clientes fora de Salvador, online, atendo clientes fora do Brasil, e agora eu estou até colocando em prática algumas ações que estavam congeladas, mas que eu já vinha trabalhando e que agora eu vou conseguir potencializar nesse momento de crise. Agora, o que é crise para uns, nem tanto, digamos, é para outros. Como eu trabalho com mentoria, muita gente está me procurando para fazer mentoria nesse momento para reinventar os negócios. Se eu não tivesse preparada, eu ia dizer, ai, mas e agora? O mercado mudou, o que é que eu faço? Eu estou sem emprego, eu estou sem cliente, eu estou assim. Gente, a responsabilidade é toda nossa. Se a gente se responsabilizar, fica mais fácil de buscar uma mudança, do cenário mudar. Depender do externo é sempre mais complicado. Claro que a gente tem que cobrar políticas públicas, a gente tem que cobrar, né, as instituições, a gente tem que buscar apoio, mas a gente é corresponsável. Não adianta ficar o tempo todo se perguntando quem mexeu no meu queijo, né? Não pode. Com certeza. Você tem que ir lá e buscar novos queijos, várias outras fontes. Ser próprio responsável pelo seu próprio destino. Exatamente, seja na vida pessoal ou seja na gestão do seu negócio. E voltando ao tema prático de blindagem de negócios, o que é que você daria de dicas para quem está inserido nessa maré vermelha que a gente passa atualmente e está pensando já no futuro? As previsões são que nós iremos levar talvez 2 anos para voltar a economia ao status que havia até o ano passado, ou talvez mais, ou alguns dizem menos, mas que com certeza o fato, digamos que tudo volte mais ou menos ao normal em junho ou julho, ainda não vai haver consumo forte. As pessoas vão estar retraídas, vão estar seguras com receio de gastar. Como é que você pensa hoje em um cenário que vai acontecer em curto prazo? O curto prazo que eu falo são 4, 5, 6 meses. Então, eu acho bem interessante aí na sua fala, que é o seguinte, agora a gente está louco para que volte o cenário que era antes, né? Todo mundo já falava, não, em geral, os empreendedores falam, meu Deus, tomara que passe essa crise e volte como era antes. Mas antes todo mundo já reclamava da crise. Pelo menos essa crise vai servir para mostrar que como o outro cenário estava melhor. Que eu dizia, gente, o Brasil está sempre em crise. Para de dizer que não vai crescer por causa de crise, porque o Brasil está sempre em crise, é uma atrás da outra. Então agora a gente vai, pelo menos, aprender a valorizar e entender que o Brasil está sempre em crise e eu preciso, como empreendedor brasileira, estar preparada para empreender em um Brasil que tem alta taxa de impostos, grande dificuldade, falta de infraestrutura. Da mesma forma que o camelo vive no deserto, ele está apto para viver lá, né? E você tem o urso polar que vive no Polo Norte, cada um tem as suas adaptações para o cenário onde vive. Com relação a esse cenário que a gente possivelmente vai melhorar daqui 5 meses, mas que a gente ainda assim não vai ter o cenário anterior, que eu digo o seguinte, pessoal. O que eu digo, o que eu sempre falo e vou repetir mais uma vez, foque
em monitoramento, foque em resultado. O que eu observo é os empreendedores, na grande maioria, têm cabeça operacional, tem cabeça de executor. Eu faço isso, eu faço a compra, eu faço o pagamento, não tem cabeça de gestor. Então, são pessoas que assim, saíram de um emprego e abrem um negócio sem preparo. Que isso, assim, gente, não tem problema, mas se preparem. Né? Um médico vai fazer uma cirurgia sem ter feito medicina? Um enfermeiro vai dar uma injeção sem ter se preparado? Um padeiro, para fazer um pão de qualidade, ele precisa fazer um curso. Você, para ser empreendedor, precisa se preparar. Você precisa se preparar do lado comportamental, entender que não adianta ficar chorando, não adianta ficar reclamando, empreender é difícil. E a gente tem o lado de gestão. Do ponto de vista de gestão, eu preciso considerar o que são minhas prioridades. Empreender requer dessa pessoa várias atividades. Então, o que é prioridade para você? Então, o que é prioridade para o seu negócio? Foque nisso. E tenha métricas. Então, vai ter uma galera aqui, que eu sei a galera aqui que está entrando, meus seguidores, eu sei conhecer todo mundo aqui que está entrando. Tem uma galera aqui começando a montar loja virtual. Agora todo mundo vai ter loja virtual, todo mundo vai vender online. Gente, ter a loja virtual é uma coisa. Vender online é outra coisa. Você pode ter a loja virtual, mas isso não significa que você vai ter resultado. Então, eu preciso focar. O que é que eu faço para ter resultado? Então, eu acho que as pessoas precisam olhar, né, para o seu negócio e pensar, se eu não estou tendo resultado, o porquê eu não estou tendo resultado? Eu vou ter minha loja virtual. Poxa, eu não estou vendendo. Pô, não vendi. Ai, ninguém compra. Aí agora vai ser o tal que ninguém compra por causa do corona, que a gente vai ouvir isso direto. Ninguém está comprando por causa do coronavírus. 10 anos depois, lembra? Por causa do corona, ninguém compra ainda. Então, a gente tem que olhar para o negócio e dizer, ninguém está comprando por quê? Se ninguém está acessando o meu site, não está acessando por quê? Se as pessoas acessam o meu site, mas não fecha a compra, não fecha por quê? Se meu Instagram não dá resultado, não dá resultado por quê? Por que de outras pessoas dão e outras não dão? Exatamente, é pensar em alta performance, pensar em performance, pensar em resultado. A partir deste momento, a gente precisa olhar para o nosso negócio, reduzir custos, reduzir o que não dá retorno empresarial, se preparar, ter cabeça de gestor, começar a se preparar como gestor, certo? E agora, começar a focar em que dá resultado. Não adianta eu ter 10 mídias sociais se eu não estou fazendo um trabalho bom em nenhuma. Eu tenho uma e se você não vê a analítica das mídias, né? Não vê a analítica. Gente, o Google, ele dá todas as informações. Quem entrou no seu site, a hora que entrou, quanto tempo ficou, aonde foi. Eu pergunto à galera, você olha? Não olho. Se você não olha, você não tem dados. Se você não tem dados, você não sabe aonde você vai melhorar. O Instagram te dá todas as métricas. O Facebook Sim. te dá todas as métricas. E a métrica, inclusive, que essa é importante se comentar, Flávia, a métrica de propagação de sua publicidade. Ele diz exatamente o público-alvo, a área que você quer atingir, a idade, sexo, tudo. Exatamente. É uma ferramenta excelente. Então, assim, eu preciso pensar, desse ponto de vista, desse exemplo que você deu até, o que é que me dá mais resultado? Às vezes eu estou gastando energia com coisas que não me dão resultado. Então, gente, faz menos coisas e faz o que está dando mais resultado. Então, agora a gente está tendo 1000 lives. 1000 lives. Qual o conteúdo que é melhor para mim? Né? Por exemplo, a Nani perguntou aqui, tenho que focar nas redes sociais? A Nani tem É Vânia ou Nani? Esqueci. Tem uma loja, presta serviços de beleza. Ela vai ter que fazer o que a gente chama de benchmarking. O que as outras pessoas estão fazendo? Talvez alguém no seu setor já inovou. Gente, não adianta. Hoje a gente tem internet, não adianta ficar sozinha pensando, como é que eu vou inovar? Como é que eu vou inovar? Como é que eu faço? Vai na internet. Comentar, a gente comentou segunda-feira na live aqui,
que inovar não é necessariamente tecnológico, alguma coisa absurda. Às vezes o atendimento já é inovação. Um atendimento diferenciado, focado, já é uma inovação tremenda. E hoje em dia especialmente em uma cidade como Salvador, o atendimento é um diferencial e é um fator inovador tremendo. Na verdade, é resgatar algo que a gente sempre fez, mas que perdeu durante o tempo. Isso aí que você falou de atendimento também tem muito a ver com o que a gente fala hoje no Marketing 4.0, que é relacionamento com o cliente, que vai muito além, né, de um bom atendimento. Quantos Sim. clientes de vocês, né, falando aqui com os seguidores, vocês entraram em contato para saber, e aí, já comprou o presente do Dia das Mães? Vai comprar o quê? Como é que eu faço para te ajudar? Entrego na sua casa? Tem esse catálogo? Gente, a nossa empresa, o nosso negócio é para ajudar o cliente a resolver problemas. Então, se antecipe, porque senão ele vai comprar na concorrência, a gente fica com vergonha, né? A gente fica com vergonha de entrar em contato com o cliente. Relacionamento é isso, é você perguntar, você entrar em contato. Quem não está conseguindo vender agora, porque ainda não conseguiu se reinventar, faz esse contato com o cliente, até porque senão a sua marca vai ser esquecida. E vai ser esquecida de dois aspectos. Vai ser esquecida pelo cliente, o cliente vai esquecer você, porque ele está sendo bombardeado com outras marcas. E tem também a questão até da própria programação das redes sociais, seja Facebook ou Instagram ou outras, que se você se você para de postar, cada vez menos você vai aparecer para os seus seguidores. Quanto mais você movimenta, mais você aparece. Então, fazer lives, fazer stories, fazer postagens, tá sempre movimentando, tá curtindo, comentando o cliente, porque senão a própria rede social, quando você quiser retornar, ela não vai, a sua rede social não vai impactar. Então, é o que o César está colocando. Realmente, o empreendedor precisa resolver o problema. A gente precisa entender isso, pessoal. A gente tem medo de achar que está empurrando o produto para o cliente. Ai, meu Deus, mas nesse momento de crise, o cliente, coitado, está com pouco dinheiro. Deixa ele decidir. Se ele não comprar de você, ele vai comprar da China, ele vai comprar, que são as maiores buscas no Google de compras. China, Amazon e Mercado Livre. Então, se ele não comprar de você, ele vai comprar desses três. Só que você tem uma vantagem. Você é um empreendedor local e ele tem medo da logística. Então, converse com ele sobre isso. Ajude a resolver esse problema. A gente entrega o presente da sua mãe no prazo. Vamos ser criativos, pessoal. A Amazon, que diga-se de passagem, foca totalmente no cliente. Cresceu assim. Essas empresas de tecnologias, empresas como Google, Instagram, Facebook, as de tecnologia em si, até porque elas têm os algoritmos que ajudam a mapear o comportamento, né? Que é a programação que mapeia o comportamento do cliente, como, por exemplo, a Netflix Sim. também. Elas têm o foco em compreender cada vez mais o cliente. O pequeno empreendedor, ele tem essa vantagem de estar próximo, mas ele tem vergonha, ou a gente ainda tem, digamos, aquele pensamento de vendas de antes. Prezada senhora, prezado senhor, agradeço desde já, volte sempre. Gente, se aproxima do cliente. Se aproxima. A gente ser um pouco mais impessoal nesse processo gera relacionamento. E observe hoje como é que está sendo as comunicações dos bancos, que eram instituições extremamente burocráticas e sérias. Você vê hoje como exemplo, né, os bancos digitais, adoro dar o exemplo do Nubank. O Nubank conversa com o cliente ao ponto de dizer assim, os clientes perguntam, vamos tomar um cafezinho no Nubank. Nubank é um cartão de crédito, o pessoal quer tomar café com um cartão de crédito e não pode tomar um café com você, gente. Você é empreendedor que tem uma loja. Então a gente precisa rever o nosso comportamento. A Magazine Luiza, que trouxe a Magalu representando uma pessoa e que as pessoas se aproximam da Magalu nesse processo. Então, como pequeno empreendedor, eu tenho essas dicas, né, para dizer que assim, a blindagem empresarial, ela começa do seu comportamento. Se vocês continuarem pensando no negócio de vocês somente para pagar as contas e não para crescer, e se ficarem achando que, coitado de mim,
eu tenho muita coisa para fazer, é difícil, a gente não vai para frente, gente. A gente começa pequeno, vai crescendo e as coisas vão melhorando. Então, é preciso pensar também sobre esse ponto de vista. Buscar apoios, buscar parcerias, fazer agora campanha Dia das Mães juntas. Então, eu tenho uma empresa de bijuteria, outra tem empresa de roupa, bora fazer juntas. Está sem áudio? Não, o áudio tá saindo, tá normal, tá saindo. Pra mim tá saindo. O seu tá um pouco baixo pra mim, mas... Tá um pouco baixo o seu, mas tá saindo. Voltou, pronto. Então, o exemplo máximo que você tá falando, você falou da Magalu agora, um exemplo interessante foi o que aconteceu agora com o Via Varejo. A Via Varejo passou alguns percalços, especialmente com a Casa Bahia. Na sexta-feira houve um anúncio da Via Varejo de uma nova reformulação interna com toda essa confusão. Eles fizeram os anúncios de reestruturação, de operações e tal, e até mesmo de novas tecnologias. Na segunda, ações dispararam 20%, o volume de vendas online aumentou, tudo isso por conta da competição acirrada e do problema de se reinventar com o tempo. O que aconteceu com a Magalu, Lizine e Luiza, com a Magalu lá atrás. A Magalu estava muito mal, acho que foi 2013, em 2015 era outra Magalu. Se reinventou, conseguiu sobressair e hoje é uma das marcas mais fortes do varejo, vende mais que a Amazon aqui no Brasil. Perfeito, perfeito. E a gente pode dar exemplos também de pequenas empresas, como aqui em Salvador. Eu adoro dar exemplo dessa empresa, que é o site do ovo. Eles vendem ovo pela internet, tem mais ou menos 2 anos. Se alguém te dissesse, vou vender ovo pela internet, como é que a gente olha isso? Ele fez todo o mapeamento do comportamento dos clientes, entenderam o que os clientes queriam, se aproximaram dos clientes e vendem ovo pela internet por assinatura e estão levando como franquia para todo o Brasil. Eles já estão, se eu não me engano, em torno de 30, 40 cidades brasileiras vendendo ovo. Sensacional, maravilha. E nessa crise o povo comendo mais ovo e eles entregando em casa. Então, a gente precisa estar olhando na frente. Essa é a diferença do olhar do empreendedor. Ele olha na frente. Ele olha o que está acontecendo. Ao mesmo tempo que ele está aqui no operacional, se matando, se acabando, pagando contas, fazendo compras, pagando fornecedor, fazendo um monte de coisa, ele também está atento ao que está acontecendo no mercado, que é a grande dificuldade das pessoas. É conseguir, ao mesmo tempo, ser operacional, executar, mas ter planejamento, ter visão mais à frente. Que a gente precisa desenvolver esse comportamento empreendedor. Por isso até que eu lancei o canal Empreender com Paixão. E a proposta do canal, e a proposta também do meu trabalho, é fazer com que pequenos empreendedores se transformem em gestores do seu negócio. Porque às vezes a pequena empresa, eu gosto de brincar, fica aparecendo na casa da mãe Joana, ninguém manda. Então precisa alguém mandar. E esse empreendedor, ele precisa se olhar como gestor. Ele não é funcionário do negócio dele. Ele é gestor da empresa dele. Mas para isso ele precisa se preparar. E hoje o que não falta é informação, gente. Tem curso que é tudo que é coisa agora. Então hoje não existe eu não sei. Existe eu não quero buscar, estou com preguiça, não estou afim, não é prioridade para mim agora, não consigo me organizar para buscar informação. Mas as informações todas já estão disponíveis. A gente só precisa saber buscar essa informação para trazer o conteúdo da melhor forma possível e ter a determinação e foco de colocar em prática. Isso que não é fácil, as pessoas começam as coisas e deixam pelo caminho. E o empreendedor que sabe aonde quer chegar, ele não vai desistir, não. Entendeu? Com certeza. Flávia, você no começo comentou a necessidade das empresas terem uma meta, um objetivo, um foco para onde chegar. Um princípio que eu acho bem interessante, muito adotado por muito consultor no mundo inteiro, se não me engano César é partidário até dessa ideia,
colocarmos um objetivo além, mais ou menos, aquele mote que a Microsoft usou nos anos 90, o céu é o limite. Ou seja, vamos colocar, se a gente sabe que consegue chegar a, não sei, 2 milhões de vendas em um ano, vamos colocar o objetivo em 5. Tentando chegar em 5, a gente chega com certeza em 2 e pode ser que consiga ultrapassar o objetivo estipulado. Não uma coisa absurda, mas além do que a gente sabe que consegue chegar. Enquanto que tem outros que têm gestores, especialmente, que tem esses gestores pequenos, têm a mentalidade, não, vamos colocar o foco em, a gente sabe que não consegue vender mais que isso, vamos ficar nisso, vamos colocar 500 mil por ano e não 2 milhões, porque 2 milhões vai ser muito complicado, não consigo, vai ser difícil e tal. Qual é a sua visão disso? Psicologicamente falando, que acaba refletindo na operação e na ação das empresas, das pessoas. Tá. Eu espero que eu tenha entendido, porque o seu áudio, não sei porque, para mim, tá bem baixo. Eu estou me esforçando para ouvir. Mas eu entendi mais ou menos essa questão de... Mas eu acho que deve ser Alguém está me ouvindo mal? porque todo mundo está te ouvindo bem. Eu não estou te ouvindo bem. Eu acho que foi o meu telefone, não sei porquê. É o seguinte, eu entendi essa questão das metas, dos objetivos um pouco mais agressivos, né? Como eu tinha comentado até no início, o empreendedor, a grande maioria, ele tem um olhar de... A meta dele é pagar as contas. Sim. Então, eu paguei minhas contas empresariais e paguei as minhas contas pessoais, pronto, me acomodo. Eu não busco mais. Tanto que eu escuto muito o empreendedor dizendo: até o dia 15 eu pago tal coisa. Até o dia 20 eu pago isso. Até o dia 30 eu paguei tal coisa. Então é sempre pagar. Ele não tem a meta mais agressiva de dizer eu vou investir. Ele não tem uma meta mais agressiva de dizer eu vou ter agora meu fundo emergencial para o meu negócio. Vou fazer um investimento. Ele não consegue. E daí... Mas aí, assim, tem várias questões. Tem um comportamento pessoal, porque a gente, a grande maioria, vou falar assim de comportamento brasileiro de forma geral, mas claro que não é todo mundo, a gente é sempre subordinado a alguém que está pedindo. Então, eu preciso ter não é todo mundo, tá, gente? Mas eu preciso ter um horário de chegar no meu trabalho e de sair do meu trabalho, porque senão eu não consigo trabalhar em casa. Muita gente está se batendo agora para trabalhar em casa. Porque você tem que se organizar, você tem que se autocobrar. E tem uma disciplina ferrenha. Oi? E tem uma disciplina ferrenha. Tem que ter. E para eu poder fazer um fundo emergencial, eu bater uma meta muito além da que eu acredito que geralmente eu consigo, eu tenho que ter foco e eu tenho que ter estratégia. Estratégia, gente, tira a gente da zona de conforto. E sair da zona de conforto é difícil. Eu acompanho e já acompanhei empresas com excelentes perfis, empresas que tinham muito para dar o resultado. Eu tenho uma empresária que eu até conversei com ela há pouco tempo. E eu falei, olha, faz mais, você pode mais. Mas a gente tem medo, a gente tem muito medo. A gente tem um comportamento. Então, esse lado do empreendedor de risco que a gente precisa assumir. Só que a gente não precisa assumir isso só no dentro do nosso negócio, não. Vamos conversar, arriscar na nossa vida pessoal. Bora praticar um esporte que desafie. Faz alguma coisa que você tem medo, tem vergonha de fazer. Por exemplo, tanta gente sai da zona de conforto. Com certeza, e tem vergonha de gravar um vídeo pro Instagram. Se desafie, gente. Se desafie com as pequenas coisas. E depois vocês vão chegando em outro nível. O que a gente mais escuta de empresários, acontece até comigo bastante, de empresários bem-sucedidos. Eu escutei isso recentemente, ontem me parece, de uma pessoa comentando que as coisas só aconteceram na vida dele de fato quando ele ousou. Quanto ele mais ousou na vida, as coisas aconteceram, melhoraram e foram adiante. Comigo a mesma coisa, quando eu estou na zona de conforto, fica bonitinho, não acontece nada. Quando eu saio da minha zona de conforto e decido ousar, fazer uma coisa mais agressiva e além do que eu estou acostumado, a coisa começa a acontecer uma série de processos depois disso que acabam degringolando em algo muito mais interessante e mais exitoso. É o que você está falando.
Exato, exato. E assim, então a gente tem esse aspecto que eu falei, comportamental de gestão. Os empreendedores que estão com a rotina mais desacelerada, aproveitar esse momento para colocar em prática ações que eles não estavam conseguindo para organizar o negócio. Não adianta se encher de conteúdo se a gente não tem ação para colocar em prática. Então, eu tenho conteúdo, coloque em prática. Tenho conteúdo, coloque em prática. Não adianta você estar se enchendo de conteúdo e não fazer nada com esse conteúdo, gente. Conhecimento, colocando em prática, transforma. Conteúdo só na cabeça, só te está te dando problemas nos seus neurônios. Você vai ficar sobrecarregado. Então, eu acho que a gente precisa falar menos e agir mais. Ver até, digamos, quantas lives vocês vão ver por dia, por semana. Dessas que vocês viram hoje aqui comigo, o que é que vocês vão colocar em prática? Vou buscar parcerias, vou reorganizar minha finança, vou me estruturar para ver essa questão do empréstimo, vou rever minhas redes sociais, vou ver se eu estou fazendo o meu site da forma correta. Se vocês procurarem, gente, como fazer uma loja virtual vender, no Google não tem a resposta. Se não tiver no Google, não tem no canal Empreender com Paixão, acesse lá. Mas a gente sempre tem as respostas. Agora a gente precisa ter atitude. Eu acho que falta para a gente, de modo geral, a atitude. No momento que a gente tiver mais atitude, o nosso mundo, nosso país, nosso negócio e a gente passa por uma transformação incrível. A atitude muda totalmente. Flávia, para não ultrapassar o pouco tempo, que já estamos com 50 minutos conversando e 26 pessoas surpreendentemente escutando você, você conhece a maioria das pessoas que estão aqui, pelo que eu percebi, ou muitas delas são conhecidos seus. Conheço, o público é mais... Agora toda hora dando um oi, um beijo. O público é mais empreendedor que já está no mercado ou é pessoas que estão começando a empreender? Ou são pessoas Aqui tem pessoas que já estão empreendendo, pessoas que estão começando, pessoas que empreendem com serviços, pessoas que empreendem com produtos, né? Com o pessoal aqui do Café Vergato, foi escolhido um dos melhores cafés do Brasil. Então, a gente tem diferentes tipos de negócios, diferentes perfis de empreendedores, né? Quais são as 3 dicas que você daria para esse público variado que nos escuta? Oi? Quais são as 3 dicas, sucintamente, que você daria para essas pessoas que escutam? Pronto. Então, resumindo, 1 hora de live, o que eu vou dizer para vocês é o seguinte, pessoal, nesse momento, tenta rever como é que vocês podem melhorar como gestores. Então, o que é que um bom gestor faz? Tenham métricas, tenham indicadores no seu negócio, de vendas, de resultados. Se tem um site, veja as métricas do seu site. Está tendo visita? Não está tendo visita? Se tem as redes sociais, como é que está seu engajamento? Hoje você tem sites lá que você põe sua rede social, diz seu engajamento, como é que eu faço para melhorar? Para quem vai buscar empréstimo no banco, tá? Busque no momento que vocês ainda não estão com a corda no pescoço. Não deixe para a última hora. Não chegue no banco chorando, dizendo que vocês estão precisando. Vocês precisam dizer que vão investir. Vocês querem para crescer, querem para melhorar o negócio de vocês. Então, vocês precisam convencer. Pedir um empréstimo, gente, é similar a você estar conversando com um investidor. Um investidor, quando uma empresa vai buscar um investidor, eu tenho que mostrar que meu negócio é rentável e não que eu estou precisando do seu dinheiro para poder crescer. Aí ninguém investe, certo? E um outro ponto interessante que eu quero trazer aqui para vocês, que é buscando até um exemplo de quem mexeu no meu queijo, parem de ficar olhando o cenário atual do ponto de vista, meu Deus, mas está ruim, está complicado. Pensa, quem está tendo transformação, quem está mudando, o que essas pessoas estão fazendo, o que as outras empresas estão fazendo, o que as outras empresas estão buscando. Então a galera fica assim, Flávia, me dá um exemplo aí, o que a empresa de beleza está fazendo, o que a empresa disso está fazendo. Gente, pega alguns exemplos, busca na internet, tá? E alguns casos adapta para o seu negócio. Às vezes o que serve para mim não é o meu negócio exatamente, mas serve como referência.
E por último, dá 2 dicas de leitura, livro e site para o público que está iniciando. Eu vi que tem umas pessoas aqui que estão querendo iniciar no empreendedorismo, nos seus negócios, e outros que já estão no negócio em uma fase um pouco mais avançada. Essa vai ser Olha, um pouco complicada. livro, eu gosto muito, também é um livro que eu estou lendo agora, é o Bora Vender, do Alfredo Soares. Ele fala muito dessa questão de técnica de vendas, eu acho que a gente precisa de técnica de vendas. Tem a galera que recebe contato no Instagram e deixa o cliente escapar pelo Instagram porque não sabe vender, não sabe atender, é só responder perguntas. Eu já falei, para de responder. Ali é na hora de vender para o cliente, na hora de falar, realmente usar técnicas de venda. Então, bora vender. Também tem um livro do Thales, que é Nada Easy, que foi o do criador do Easy Tax, que ele dá dicas de gestão, ele tem um olhar muito técnico para gestão. Eu gosto, e eu também estou indicando esses agora, porque são os livros que eu estou lendo. Eu gosto muito. Site. Gente, tem um próprio site que tem o Sebrae Bahia, que está dando consultorias gratuitamente. Vai fazer propaganda do Sebrae de graça. Eu sou embaixadora do Sebrae delas, né? Então, eu aproveito e vou falar aqui um pouquinho. O Sebrae está dando consultoria de graça. Então, acho que assim, seria um dos melhores sites para acessar. Consultoria fazendo loja virtual de graça. E a galera ainda aí esperando sem reação. Também gosto muito dos cursos da Endeavor. A Endeavor tem um curso sobre inovação, que é um curso fantástico, fantástico. Tudo gratuito, gente. Então, as informações estão aí. A gente só precisa saber organizar isso. E, olha, agora, o melhor de todos, de verdade, é o empreender com paixão, tá? Gente, se inscreve lá no meu canal. Tem que fazer propaganda, blogueirinha. Com certeza. Se inscreve lá no meu canal, Empreender com Paixão. Quem não está me seguindo, me segue lá no Instagram também, Flávia Paixão Oficial. E semana que vem eu vou fazer uma live bombástica sobre análise de Instagram, que vai ser a live. Flávia, algum comentário final? Puro marketing. Não, tá merecendo, tá valendo. E com certeza a gente vai estar lá escutando. Alguém quer fazer alguma pergunta adicional, alguma pergunta final? Você quer fazer algum comentário final, Flávia? Não, eu acho que o resumo é esse. É isso, Nilda. Nilda aqui puxando o saco. A proposta é essa, gente. Colocar em prática, colocar em ação. Não deixar com que a preocupação paralise. Organize o negócio de vocês. Separe as contas, pessoa física, pessoa jurídica. Comece a organizar. Quem está informal, se formalize. Faz um MEI. Não fique informal. São pequenos detalhes. O Sebrae pode ajudar que nisso fazem tudo. Faz diferença em um momento como esse e faz diferença também na gestão do negócio de modo geral. O Sebrae pode ajudar muito, que você citou, em abrir um MEI, e depois as pessoas procuram empreender com paixão para ver as técnicas digitais e as técnicas de gestão de pequena empresa. Exatamente. Bom, Flávia, muito obrigado pelo seu tempo. A gente fez outra live de 50 minutos com mais de 20 pessoas. Isso foi, que eu me lembro, talvez a primeira vez que eu tenha visto nessas últimas que eu participei. Obrigado pelo tempo de todos e pela participação. Nós da Junior Achievement estamos procurando sempre voluntariado. Então, sigam a gente nas redes sociais, JA Bahia no Instagram, YouTube. E quem tiver interesse de ser voluntário nosso para ajudar a ensinar empreendedorismo nas áreas de interesse, nós temos cursos já preparatórios para os voluntários, para ensinar como ensinar empreendedorismo às crianças nas escolas. Entre em contato com a nossa equipe através do Instagram, que a gente responde e explica como funciona. Obrigado a todos, obrigado, Flávia, mais uma vez pela ótima conversa. Obrigada a vocês também. Tchau, e tchau, até pessoal. a próxima. Beijão, até beijão. semana que vem na live sua. Aqui, viu? Até logo, Tchau. obrigado. Boa noite a todos.